Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Estudo da Matéria da UFABC. Eu, Amanda Almeida. E eu, Rafael Sanco. Vamos tratar do tema espectroscopia e UV visível. Para isso, chamamos uma querida amiga minha, a Beatriz Ramin, que é mestra em Química e possui graduação em Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, onde participou do PIBID por quase 4 anos e trabalhou com terapia fotodinâmica. Fez mestrado também em Química pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, onde trabalhou com hidrogel para a liberação de fármacos. Atualmente doutoranda em Química Inorgânica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e no doutorado trabalha com um sensor de bactéria utilizando nanopartículas de conversão ascendente de energia. Uau! Bom, boa noite, Beatriz. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Eu, junto com a Amanda, nós vamos fazer algumas perguntas para você. Qual a sua experiência com o VVIS e onde você utilizou a técnica? Eu utilizei a técnica na graduação, durante a iniciação científica e também no TCC, trabalhei no mestrado e agora durante o doutorado também utilizo o VVIS. Durante a iniciação científica na graduação, eu trabalhei na área de terapia fotodinâmica, que é uma técnica muito utilizada para o tratamento de câncer. Tem vários artigos que falam da terapia fotodinâmica por ela ser uma terapia que ela não é invasiva. Então, tem bastante estudo. E o princípio dessa terapia é baseado praticamente em 3 coisas. No uso de um fotossensibilizador, na radiação de comprimento de onda adequado e de oxigênio, que aí gera espécies que são citotóxicas, e aí com isso acontece a morte celular. Então, através dessa técnica, tem bastante trabalho, né, que utiliza para o tratamento do câncer, porque mata células cancerígenas. Esses fotossensibilizadores foi o que eu estudei durante a iniciação científica. São moléculas que é capaz de interagir com a luz e gera espécies que são altamente reativas de oxigênio. A gente, na iniciação científica, a gente utilizava o azul de metileno como um fotossensibilizador. Pra gente da graduação é muito difícil visualizar esse tipo de coisa. Então, você podia explicar pra gente como você utilizou essa técnica do UV visível? Então, na iniciação, através do UV, eu fazia a determinação da absortividade molar do fotossensibilizador, então, que era do azul de metileno. Com o VVIS, eu registrava espectro de absorção, então eu variava bastante a concentração do azul de metileno, e aí eu tirava no espectro, a gente fala tirava, né, mas aí eu analisava no espectro de UV-Vis. Através do espectro, eu calculava o valor da absortividade molar, que é pela lei de Lambert-Beer, que é o epsilon da equação. Eu acho que mais para frente, durante a graduação, vocês vão estar vendo melhor isso. Sim. Mas aí eu utilizava isso com o VVIS. É muito importante a gente utilizar o VVIS, principalmente quando a gente fala de fotossensibilizador, para terapia fotodinâmica, porque a absortividade molar, que é do que eu analisava através do VVIS, ela é muito importante porque quanto maior é a absortividade molar, mais a substância ela absorve a luz e ela tem um melhor efeito na terapia fotodinâmica. Então, se a substância, a gente tem que imaginar, né? Se a substância, no caso, o azul de metileno, estava absorvendo bastante luz, se ele conseguia absorver bastante luz, ele tinha um melhor efeito na terapia fotodinâmica, com isso, conseguia matar mais células cancerígenas, o que era melhor para a nossa aplicação. Então, assim, o VVIS, ele foi muito importante, porque foi a partir dele que a gente conseguia determinar o valor da absortividade molar, e que é muito importante, né, para a terapia fotodinâmica. E a gente, era muito engraçado que, assim, na graduação, normalmente, né, quando a gente vai
tirar os espectros do UV-Vis, a gente utiliza cubeta de quartzo. Só que a cubeta de quartzo, ela é relativamente cara. E assim, a gente não tinha muito dinheiro. Então a gente usava uma cubeta de plástico, ainda mais que eu era aluna da graduação de iniciação científica, né? Eu usava, o meu orientador deixava eu usar só uma cubeta de plástico, e eu tinha várias, que era muito barato, e aí eu fazia no UV-Vis. Não dava, né? Ou com quartzo é bem melhor, mas era o que tinha para o momento. Depois eu fui começar a usar de quartzo, mas isso só mais depois. Durante a iniciação era a cubeta de plástico mesmo. Entendi. Muito bom. Mas assim, depois de você fazer uma iniciação científica, você começa a fazer uma pesquisa, né? Um TCC dentro da sua graduação. Você utilizou uma técnica no seu TCC? Como foi a sua pesquisa na graduação? Então, na graduação, a gente podia fazer o TCC teórico ou o TCC prático. No meu caso, eu escolhi fazer o TCC prático. Foi um TCC onde eu ia para o laboratório, né, de química lá. Eu trabalhei com síntese e a avaliação de nanopartículas de prata, onde essas nanopartículas de prata, ela também é muito estudada porque ela tem efeito bactericida. Então, elas inibem, né, o crescimento de bactérias. Foi o que eu fiz durante o TCC. E aí, só que tem um problema, que essas nanopartículas de prata, elas são muito pequenas. Então, uma escala, a gente tem que pensar, né, que é uma escala nanométrica. Então, em nanômetros. Como elas são muito pequenas, elas são muito instáveis. Elas tendem a se aglomerar para aumentar a superfície de contato delas. Com isso, essa aglomeração, para a nossa aplicação, não era boa. A gente avaliava um surfactante para ele ficar em volta, como se ele solvatasse, ficasse em volta das nanopartículas de prata, para não ter o efeito de aglomerar com as outras nanopartículas, e elas, no caso, se juntarem, digamos assim. Então, a gente, durante o TCC, a gente analisava a estabilidade dessas nanopartículas com o tempo, utilizando um surfactante. Então, a gente estudava a agregação dessas nanopartículas, porque dependendo, né, quando elas agregam, elas aumentam o tamanho. Então, se o tamanho delas, a gente tem que imaginar que tem a bactéria, né? Então, se aumenta o tamanho das nanopartículas, tem estudos que falam, acho que, agora se eu não estou enganada, acho que é 10 nanômetros. Acima de 10 nanômetros, a nanopartícula já não tem efeito, né, bactericida, ela diminui o efeito bactericida se ela tem um tamanho maior. Então, para a gente analisar, né, o tamanho dessas nanopartículas, visando, né, a agregação delas. Então, aí, se a nanopartícula era mais estável durante o tempo, era melhor para a gente. Com isso, né, a gente adicionava o surfactante para tentar estabilizar, que era o F127 até, o plurônico F127 que a gente usava, que era para tentar estabilizar essas nanopartículas e evitar que elas se agregassem durante o tempo que a gente analisava, que era 15 dias, para elas não aumentar o tamanho. Foi, assim, uma prática, como eu posso dizer, foi bem, assim, cansativo, porque eu ia durante todos os dias, por 15 dias, eu ia no laboratório, sábado, domingo, chuva, sol, não importava. E aí eu tirava a alíquota e analisava, né? Pegava um pouco, tirava a alíquota, que a gente chama, analisava no aparelho do UV-Vis a estabilidade dessas nanopartículas. Para analisar a estabilidade, eu, a partir do espectro de UV-Vis, eu analisava a largura da meia banda do UV-Vis, e aí com isso eu analisava o estado de agregação das nanopartículas. Então, assim, até com a gaussiana, tira o espectro, né, de UV-Vis, a largura, se é mais alargado, se é mais fino a gaussiana, a gente consegue ver se tem bastante nanopartículas de diferentes tamanhos, se os tamanhos delas estão próximos, né, um do outro. Então, a gente conseguia analisar tudo isso com o UV-Vis. E assim, foi muito importante durante o TCC, era a técnica, o aparelho que eu mais utilizava,
que assim, que me ajudou bastante a avaliar, né, essa estabilidade das nanopartículas. Parece ter um trabalho muito cansativo, né? Esse da graduação. Mas o pessoal da graduação, não sei se eles têm esse querer de fazer um mestrado, um doutorado, mas eu não acho que eles saibam como é fazer isso no mestrado. E como foi a sua pesquisa? No mestrado, eu trabalhei na área, eu fiz em química, trabalhei na área de fisicoquímica, na área especificamente de materiais, porque quando a gente está na graduação tem várias áreas. Quando a gente vai para o mestrado, a gente vai começando a se especializar em uma área. Então, assim, é importante também para vocês, durante a graduação, irem pensando qual área, né, que você tem mais afinidade e tudo mais. No meu caso, foi na fisicoquímica. Então, no mestrado, eu trabalhei com hidrogel de polímero natural a partir de alga marinha para a liberação de curcumina. Tem várias pesquisas que mostram que a curcumina ela pode matar células do câncer. E também ela também é muito estudada por causa disso. Então, a curcumina, assim, ela tem várias pesquisas, né, que ela é cancerígena, que ela, na verdade, ela mata essas células do câncer, como, né, nem tudo é flores, né, a curcumina, ela tem desvantagens. Então, ela tem uma baixa solubilidade em água e ela tem uma baixa biodisponibilidade. Não posso falar. Quando a gente absorve a curcumina no nosso corpo, ela tem uma baixa biodisponibilidade depois da gente administrar a curcumina via oral. Então, com isso, né, vários trabalhos que são focados para preparar, né, no preparo de materiais que aumenta a porcentagem de liberação de curcumina e também aumenta a solubilidade da curcumina em água, né, visto que o nosso corpo é 70% de água, né, o nosso corpo, então para também aumentar essa biodisponibilidade da curcumina. Solubilizou a curcumina em um líquido iônico para preparar o hidrogel. E com isso, o UV-Vis foi muito importante, porque através, né, de espectros de absorção da curcumina, eu preparava uma curva de calibração da curcumina, e aí eu conseguia determinar a concentração de curcumina que era liberada no hidrogel. Então, assim, foi a técnica, assim, também muito importante também, porque com isso, né, eu conseguia mensurar quanto de curcumina que estava sendo liberado, como eu analisei nos fluidos gástricos, eu analisei, na verdade, em 2 fluidos, no fluido gástrico simulado e no fluido intestinal simulado, que nada mais é do que eu simular as condições gástrica e também as condições do intestino. Então, para fármaco, né, no hidrogel, que o hidrogel, na verdade, era um meio de carrear esse fármaco, quanto que ele iria liberar no nosso corpo, para simular mais ou menos isso. A gente até depois publicou um artigo e a gente conseguiu um valor muito bom, perto dos que já era relatado na literatura, e a solubilidade da curcumina também foi uma solubilidade alta, perto da que era relatado. Então, com isso, o UV-Vis, ele foi muito importante também, né? Como vocês podem observar, eu falo que o UV-Vis foi importante, porque foi. E aí a gente calculou a concentração da curcumina, que era liberada no fármaco. Foi muito importante para mim durante toda a minha graduação, nos projetos, né, que eu trabalhei de iniciação, aí depois no TCC, aí também no mestrado e agora também na pesquisa que eu estou seguindo no doutorado. Muita gente trabalha uma técnica, assim, relativamente fácil de trabalhar, né, como eu falei lá no começo, na iniciação eu trabalhava, então, assim, desde a graduação, então é uma técnica relativamente, tanto de manusear quanto de analisar os espectros, relativamente mais barata do que outras, né, que a gente utiliza. Então é isso. Bom, depois dessa explicação sensacional e bem explicativa, querida convidada,
A gente só pode agradecer a senhora Beatriz Bianca Schulz Ramin por ter participado desse podcast. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, pelo convite. Adorei. E ótimo. E a gente também não pode esquecer que a gente tem que agradecer às nossas instituições, né, ao FABC, à UTFPR por ter feito também as pesquisas, e principalmente ao UEM, que foi a área de mestrado da nossa convidada, e as instituições da CNPq e da CAPES, que a gente deve também sempre defender e sempre manter elas. Alguma última consideração? Eu não, só queria agradecer, tomara que vocês tenham gostado, quem estiver ouvindo, tomara que não tenha ficado cansativo e chato. E é isso, pessoal, obrigada. Amanda, você tem algum agradecimento para fazer? Sim, a nossa convidada ela foi contando sobre as coisas que ela passou e como ela sempre usou o VVIS, e eu acho que isso vai inspirar bastante os estudantes que vão escutar isso. Esperamos que sim, esperamos que vocês escolham fazer química, que vocês sejam felizes e que defendam a ciência no Brasil, isso é o principal. Certo? Muito obrigado de novo, tenham uma boa noite, ou uma boa tarde, um bom dia, onde vocês estiverem, e a gente se vê talvez no próximo episódio.